Olá pessoal, aqui é o Lucinei Bueno falando. Obrigado a todos aí do canal. Chegamos então a 5 mil inscritos, passando, né? Então a notícia ali que o Erdogan, o ditador, ou como queiram chamar, o califa ali da Turquia, ele disse que vai abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental, ali na Palestina. O Trump falou que toda aquela área ali de Jerusalém ali é de Israel, e agora o Erdogan fala que na região ali vai abrir uma embaixada da Turquia em nome da Palestina, né, pessoal? Então, uma olhada na notícia aí. A gente também tem notícia aí que agora à tarde um foguete foi lançado ali da casa, mais um foguete, né? Já foram lançados ali uns 15 foguetes depois dessa decisão do Trump. E esse aí normalmente os foguetes têm sido interceptados pelo Tomo de Ferro. O Tomo de Ferro intercepta, né, esses foguetes, os mísseis de Israel que destrói esses foguetes. E normalmente eles caem ali naquelas regiões de plantio, ali no sul de Israel. Mas agora esse aí caiu numa casa. Foi o primeiro, então, relato aí de um foguete que cai e danifica uma casa, pessoal. Ou seja, já aumentando, então, essa questão. E eu coloquei ali, né, e o Tomo de Ferro, não interceptou esse, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, né? Porque intercepta, mas não consegue interceptar todos. E para cada míssil interceptado, ele custa muito mais caro para Israel que um míssil lançado de casa. Essa questão que vai minando também é a defesa de Israel aí, pessoal. Vamos ver até onde vai chegar, então. E entre outras notícias aí, da anomalias ali de neve ali que está acontecendo também na região ali, onde vai acontecer esse próximo eclipse do dia 31 de janeiro, e para aquele dia das árvores ali em Israel. Para os antigos aí dos canais e os mais novos também já estão ligados aí, pessoal, e esses do eclipse na lua de sangue. E no final, então, eu vou deixar também, o eclipse do Sol, que eu filmei no dia 26 de fevereiro. Teve o eclipse parcial do Sol aqui no Brasil, no sul. Na verdade ele foi um eclipse total, mas aqui no sul do Brasil eu fiz parcialmente. Mesmo entre as nuvens eu consegui gravar ele aqui, pessoal. Vou dar uma relembrada aí para os mais novos aí no canal, aí, pessoal. A notícia principal, então, que a Turquia desafia Israel. Erdogan disse que pretende abrir embaixada em Jerusalém Oriental. Então, gente falando toda aquela questão ali, que esses países que vão cercar Israel, como os irmãos têm colocado no comentário ali e tal, que quando eu fiz Israel cercada, fugisse para as montanhas. Que a irmã falou, né, Lucas 21, né, mas quando firmes nem cercados, é certo saber que se chegada a sua desolação. E agradecendo a todos os irmãos aí, o Maquiavel, o José Santos, e o irmão Marcelo aqui, Ribeiro, que sempre pede aí sobre as luas de sangue de 2036. Tem uma imagem aqui mais antiga que eu fiz, né? Que em 2015 ali seria a Sretade, em 2018 essas 3 luas de sangue seguidas aqui que vamos ter os acontecimentos que vão se proceder, pessoal. E depois lá em 2036, quando a gente vai completar 70 anos de Jerusalém ali recuperada em 67, aquela guerra ali que a gente viu que Jerusalém foi recuperada e agora eles querem fazer como capital indifisível. Exatamente ali em 2036 também a gente vai ter 3 luas de sangue seguida e vamos ter o cometa o Apolo passando aí também, pessoal. Também a gente tem esses estudos aí para frente, chegando até então 2036. E em 2033 a gente vai ter outra superlua, a próxima superlua com eclipse, então vai ser 2033, que nem a gente teve aqui em 2015, pessoal, aquela superlua e coincidiu com o eclipse, né, fenômeno raro. Aqui você pode ver a diferença, como que foi essa lua de sangue de abril de 2015 e a de setembro de 28 de 2015. Como que ela é bem maior. E essa vai dar de novo em 2033. Essa superlua no eclipse, pessoal. E depois eu vou trazer também um estudo aqui no final desse abril de 2015. Eu estou estudando aqui quando foi exatamente quando ela de 4 de abril de 2015, exatamente quando Damasco ali foi invadida pelo Estado Islâmico. E é incrível, pessoal, que quando teve essa lua, ali em 2015, o Estado Islâmico invadiu ali o distrito de Yarmouk, no Damasco, e eles permanecem lá até hoje. O Estado Islâmico ali já foi praticamente retirado de quase toda a Síria, mas naquele local onde essa lua de sangue eles conseguiram invadir, eles estão naquela posição até hoje, pessoal. Tem a outra imagem aqui que eu fiz aqui também, estava trabalhando no vídeo hoje. Então, essa região de Damasco aqui, onde essa lua de sangue de 2015, até hoje eles permanecem ali ainda, pessoal, os estados islâmicos ali na região. A gente vê os rebeldes também, tem uma boa
um bom pedaço aqui de Damasco também, que é bem populoso essa região, esses rebeldes, que ainda não caíram, pessoal. A guerra na Síria continua, apesar do Estado Islâmico enfraqueceu bastante, depois que a Rússia ali interferiu, exatamente naquela lua de sangue ali de 2015, né? Que foi a super lua que a gente viu ali, ó. Quando a Rússia interferiu, que fez a balança mutar, né? Quando o mundo, né, mudou, e todas as consequências que teve depois dessa intervenção da Rússia na Síria ali, pessoal. Depois eu vou trazendo esses estudos aqui, que a gente tá vendo. Agora, então, o próximo ali no dia 31 de janeiro, que a gente colocou ali, super lua. O próximo aqui no dia 31 de janeiro, a gente esperando aí que essas nações, que nem a Rússia, a China, que vão ver esse eclipse total aí, que estão indo contra, né, a resolução, e até a Turquia agora que também vai fazer a região que também vai ser meio parcial, vai ser meio amarelada, avermelhada, mas também essa região aqui, ó, que desses países do Oriente também vai ver um pouco dessa lua de sangue aí, pessoal. Não tanto quanto esses outros aqui, né, que a gente está falando, a Ilha de Guam, o Havaí aqui, que vai ter esse grande sinal aqui, vai ter terremotos aqui, os fogões que tem acontecido na região aqui também, intensificado como prenúncio, né, presságio dessa lua aí, pessoal. Então a notícia, então aqui irmãos falando, né, aqui a irmã também falou que a profecia, a irmã Daniela, né, que tinha lembrado nós, que ela também tinha jogado a nota ali que quando o Trump reconhecesse o muro, a gente colocou ali que o Trump tá reconhecendo o muro, que o Trump ele está reconhecendo o muro ali também das lamentações, que fica ali do lado do tomo da rocha. Ela fala que quando Israel reconhecesse esse muro, talvez se cumpriria aquela profecia de Ezequiel 38, do Gog e Magog. Se você relembrar ali, você lê ali Ezequiel 38 e 39, essas nações que vão vir ali contra Israel, vai estar um terremoto na região ali, onde vai cair todos os muros. Exatamente a palavra fala isso, todos os muros cairão. E exatamente ela fala então que esse muro pode cair junto com as mesquitas para se levantar o terceiro templo. Então Israel não seria ocupada pelos derrubamento ou dessa destruição dessas mesquitas ali na Terra Santa, ali em Jerusalém, para a construção, seria o terremoto que iria destruir para a construção desse terceiro templo ali, pessoal, aonde muitos falam também que esse terceiro templo depois vai ser o anticristo que vai reinar nele, né, cara? Também tem essa questão aí, irmãos. Ezequiel 38 tem toda essa profecia, né, tem Gog e Magog aí, para quem quiser procurar os estudos, porque disse no meu selo, no meu furor, porque disse no meu selo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face peixes do mar, aves do céu, animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Essa questão dos reptilianos aqui também pode ser meio, como fala, tua habilidade aqui, né, pode ter sentido dúbio, né? Tanto os répteis, mas como também os reptilianos, os anjos caídos que estão sobre a terra, né? Que se arrastam sobre a terra, na questão da serpente maligna ali. E todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados à parte, e os precipícios se desfarão. E os precipícios se desfarão, e todos os muros descerrarão por terra. Esse tremor que terá sobre a terra de Israel. Então também não só o muro das lamentações, mas também as mesquitas que estão ali na Terra Santa ali, que estão naquela disputa ali de Jerusalém Oriental, na cidade férrea ali, que podem cair para a construção do terceiro templo, pessoal. Essa é a Daniela aqui que falou sobre esse 31 ali de janeiro que a gente está estudando. Ela trouxe ali que também teremos então, né, o dia das árvores em Israel, que quando os frutos estarão no potão para se tornar a flor para fim o fruto, depois da nevasca que está caindo ali na região, quando começa esse ano novo aí das árvores. Então a gente vai ter essa lua de sangue exatamente nesse ano novo, quando os frutos estarão no potão. Ela falando então, ela também está em intercessão dessa questão dos muros que cairão ali na região também, onde esse tremor acontecer, onde essas nações vierem contra Israel ali, pessoal. Então achei aqui o estudos, né, Gog e Magog, que muitos estudiosos, teólogos estão falando que está prestes a acontecer. Quem quiser dar uma lida. A Turquia pretende abrir uma embaixada em Jerusalém Oriental, afirmou o presidente Erdogan nesse domingo, dia após as primeiras convocações. Então, a gente também teve... Eu vou trazer aqui que nós tivemos esse foguete. João, estou curtindo aqui um foguete que foi lançado.
que foi lançado agora. Nós tivemos um meteoro aqui na Rússia também. Vou trazer o meteoro na Rússia, que foi gravado ontem. Um sinal, eu lembro que a gente viu aquele meteoro que passou nos Estados Unidos ali, que foi visto em 13 cidades, e agora a gente teve um na Rússia aí também, ontem, né? O dos Estados Unidos foi ali, esses dias que passou. E aqui eu tava ali verificando ali o mapa da guerra. Eu peguei bem na hora que foi lançado um míssil da faixa de Gaza ali, até 18 minutos, eu coloquei 30 minutos. Assim que foi lançado, eu tava verificando ali, eu vi a notificação, o míssil que foi lançado aqui, e não onde danificou a casa. Daí os sirenes, né, vermelhas no sul de Israel, perto da fronteira de Gaza, alerta de foguete. O Iron Dome, né, o Dome de Ferro não conseguiu interceptar. Daí logo depois, aqui no Jerusalém Post, aqui uns minutos depois, o Jerusalém Post traz essa notícia então, né, que o foguete caiu ali na região e danificou a casa. E tanto aqui então o chefe do conselho regional ali do Negev, onde caiu o míssil ali, fala então para dar essa resposta, né, a esse disparo de foguete na região ali, pessoal. Vou tentar uma olhada aqui nessa imagem ali do foguete caído ali, irmãos. E depois a gente teve há uns 2 ou 3 dias atrás, a gente também teve um foguete que foi lançado de casa, mas ele não chegou a cair em Israel e acabou caindo na casa de um chefe do Hamas, esses terroristas, né, o Hamas, esse terrorista ali da casa, e acabou caindo, não alcançou, e acabou caindo ali na mesma faixa de casa, não conseguiu nem passar da faixa de casa, e caiu num dos chefes dos terroristas, ali caiu neles mesmo, caiu o míssil, pessoal. A gente fala essa questão da mão de Deus, né, agindo. E é só lembrar, né, a guerra dos 6 dias, a guerra da independência, como teve todos esses milagres, como Israel, um pequeno estado, conseguiu suportar todos os países árabes que tentaram destruir ele, pessoal. Inclusive tem um livro que eu sempre notifico aqui, vou trazer de novo para vocês uma olhada, que é Israel, Coque e o Anticristo, um livro que fala desses milagres, desses acontecimentos, onde os inimigos viam soldados de branco, e fugiam do Egito, da Jordânia, eles fugiam da Síria, eles fugiam quando viu esses exércitos soldados de branco checando, pessoal. E depois, quando o exército de Israel mesmo checava, já não tinha mais ninguém, tava lá tudo abandonado lá. Assim foi também quando retomou Jerusalém ali em 67 também, pessoal. O Israel não tem um tiro, os soldados da Jordânia viram um grande barulho, um grande alvoroço, né, e saíram correndo. Tipo assim, a força de Deus, né, na região, quando os soldados israelenses chegaram ali para tomar Jerusalém, já não tinha nem exército da Jordânia, e a Jordânia que controlava a região, pessoal. O livro é esse aqui, ó. Então a notificação aqui também tem esse míssil, há uns 2, 3 dias atrás, que destruiu a própria faixa de casa, caiu neles mesmo, irmãos. A notificação desse míssil aqui, saiu no Jerusalém Post aqui há uns minutos atrás. Já é noite lá, né? Aqui anoitecendo tarde aqui, domingo à noite lá em Israel. Danificou a casa ali. Eu acho que é o primeiro que danifica uma casa ali. É o primeiro que causa prejuízo. Fora aquilo que caiu nas plantações ali, pessoal. Ao sul ali de Israel ali. A gente viu aqui, não, onde que fica aqui, né? Israel, que é esse Jordânia, que é abaixo de casa aqui no sul. Israel. A gente tem o mapa aqui. Aqui a faixa de casa fica aqui, pessoal, ó. Aqui o sul de Israel, aqui esse Negev, aqui, ó, onde tem sido alvo, né, desses foguetes. Aqui de Jerusalém, Jordânia. Aqui eu falei aqui das colinas de Golã, onde está aquela nevasca. Eu vou mostrar o livro, né, para vocês. Eu li há uns anos atrás, seria até interessante eu ler esse livro de novo, apesar que eu não possuo mais ele. Israel, Coque e o Anticristo, é um livro recomendadíssimo para os acontecimentos atuais que vem acontecendo também, e que fala até essa mão de Deus na onde Israel ganhou essas guerras aí, e até as próximas que virão, pessoal. Israel, Coque e o Anticristo. Então aí, recomendado aí. Aqui o presidente Erdogan, né, que a gente colocou o Império Otomano, né, que pode estar se levantando aí novamente. Se Deus quiser, o dia está próximo, quando oficialmente, com a permissão de Deus, vamos abrir nossa embaixada lá. Certo? Como Erdogan falou ali, né? Porque Jerusalém, fora Jerusalém, que é sagrada para os cristãos, para os judeus, os árabes, os muçulmanos, eles têm Medina, eles têm Caba e eles têm Meca. Eles têm mais 3 cidades santa, e fica ali na Arábia Saudita ali. Ou seja, ele fala que se
os muçulmanos perderem Jerusalém, a próxima pode ser as cidades, Tecapa, Meca, Medina, ou seja, ele já fala assim, não podemos perder essa, daqui a pouco vão perder as outras também. Ele tá meio que essa retórica aí, a gente sabe ali em Meca, ali, onde tem o cúpulo, onde tem a pedra, o meteoro ali que veio do espaço ali, que eles ficam adorando ali e ficam circunfinhando ali, pessoal. Também tem. Vamos passar aqui para a notícia aqui, a notícia aqui do meteoro, que é o meteoro na Rússia. Meteoro arde no sul da Rússia, irmãos. Tem um feed que impressionante. Olha só, cara. E foi que então. Pá, parece que tá meio fora o feed aqui. Aqui tem a imagem aqui no Twitch. Saiu. Tá procurando aqui, ó, sushi no sul da Rússia. $364.000 habitantes. Pessoal, ali onde que fica ali, fica perto da Crimeia ali, a parte da Crimeia ali no Mar Negro ali. Irmãos, daqui olha só aí, a imagem do local. Já relatei outros meteoros que também caíram na região aí, o sinal dessa região do Mar Negro aí também, onde tem essa luta aqui pela Crimeia, tem a luta ali na Ucrânia, da onde sai também muitos navios da Rússia aqui que passa aqui no Estreito de Fósforo aqui, em Istambul aqui na Turquia, que vão ali para a guerra da Síria, chegando ali no Mediterrâneo ali, onde tem a faixa de casas aqui, ó. Faixa de casas aqui que tem um lado do Mediterrâneo, aqui, importantíssimo aí. Esse litoral que tá aqui, que recebe esses foguetes aí. Nossa, eu acho que eu achei aqui, pessoal, ó. Ele, há um dia atrás, eu tive que procurar aqui meteoro em russo pra vocês, porque tá Sputnik aqui, não tá mais no ar, mas eu não deixei vocês na mão não, eu procurei aqui, coloquei o filtro aqui essa semana. E vamos dar uma olhada. Esse aqui eu não vi, eu tinha visto outro, mas achei pelo menos um aqui, vamos ver. Около 10 часов вечера горожане услышали громкий хлопок и увидели яркий всполох в небе. Одни очевидцы утверждают, что небесный гвоздь сгорел в атмосфере, а вот другие, что он упал в море. В МЧС, впрочем, информация... Nossa, você viu que ele explode lá atrás da montanha? Explosão! Você viu? Vou causar uma explosão. Que é isso, cara? Região aqui, ó. Do Mar Morto ali. Sochi, na Rússia. Quase difícil com a Jorge aqui chegando na Turquia já aqui, pessoal. Aqui é para abrir o Twitter aqui. Também tem imagem no Twitter ali. Em outro ângulo. Foi isso aqui, Israel. Aqui o Estranhos Sons. Eu também recomendo para quem quiser ficar atento aí a essas anomalias, essa questão da natureza, aí, esses fenômenos naturais. O Estranhos Sons aqui também sempre traz que ele trouxe hoje aqui que coloquei tradução aqui, as anomalias climáticas estão espalhadas por todo o mundo. 3,5 metros de neve na Alemanha, o verão mais frio de 100 anos em Queensland, na Austrália, a primeira formação de gelo em 71 anos no rio On, em Seul, Coreia do Sul, onde faltei aquele choque de inverno ali, né, pessoal? Ficar atento aí, então essas anomalias aí, o inferno aí dos últimos 100 anos aí, essa questão aí, então, dessa anomalia na região aqui. A última, aqui também tem as últimas duas notícias aqui, pessoal. Aqui nós temos também de sons, tempestade de granizo encolheu os Emirados Árabes e Oman, cobrindo o deserto em vídeos e imagens impressionantes. Vamos ver se a gente consegue, isso que eu também não vi. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Não prometo nada, vamos ver se vamos ver Emirados Árabes ali, onde eu criei ali, né, nós tivemos a final ali ontem, e na onde também o Iêmen lançou um míssil há uns dias atrás lá no Emirados Árabes, na planta nuclear, numa construção nuclear, numa usina nuclear na construção aqui no Emirados Árabes, mas que foi interceptado também por um foguete,
o míssil, né, lançado do IEM foi interceptado pelo Emirados Árabes na região ali dessa usina nuclear em construção. Inclusive esse escudo antimíssil aqui do Emirados Árabes é de Israel que vendeu para o Emirados Árabes, cara. Também tem esses países da região que também estão bem turbulentos, Kuwait, Bahrein, o Qatar. Vamos ficar atento também nesse Golfo Pérsico aqui, pessoal. Oman. Então nesses dois locais aqui onde aconteceu essa neve aí de granizo. Vamos ver se vai abrir aqui alguma. Vamos ver o que traz aqui para nós. A neve no deserto. Lembra que a gente viu aquelas neves ali no deserto do Saara? E agora mais ali, deserto do Saara, que é na Arábia Saudita, um pouco ao norte dessa região. E agora aqui em Medina, pessoal, Meca, que o Erdogan falou que pode estar em perigo depois de Jerusalém. Só tá brincando a neve, né? E ali já é o hemisfério sul, né? Não era pra estar esse nefasco na região ali, né, pessoal? Anomalia, né? Anômala aqui. E a notícia aqui, que foi a primeira que eu coloquei aqui depois que o Trump reconheceu o muro das fermentações aqui, o vídeo, né, passado, foi a primeira que aposentou a última notícia que o Trump proíbe transgênico e outras 6 palavras em documento de órgão de saúde dos Estados Unidos de jornal. Aqui saiu no Globo, só tem no G1 que Trump então está proibido de colocar a palavra transgênico, entre outras ali, para a questão ali da colaboração, né, na saúde dos Estados Unidos. Então vem proibindo, né. A gente lembra que eu coloquei então aqueles estudos ali. Vou trazer então rapidinho ali o vídeo que eu tô fazendo, eu ainda tô terminando, né? Mas a gente lembra ali que eu falei de 2015, que foi bastante significativo com as ruas de sangue ali. 2015 também foi quando os Estados Unidos, ele traz, então ele legaliza, né, com o Obama. Eu falei ali que o Obama, ele também é a favor dessa terra de Israel, que de Israel voltar às fronteiras antes de 67. O Obama é a favor que diminuísse Israel novamente. E o Obama pode estar na área aí, podendo voltar para a ONU, né? A gente fala que o Obama ele pode ser de novo aí, o comandante da ONU, né? Que é o ovo da serpente, muitos falam, onde pode ser o anticristo. E o Obama, né, que legalizou o casamento gay nos Estados Unidos exatamente em 2015 também, pessoal. Vamos ver aí, talvez, vamos ver se o Trump traz essa retórica aí também, trazendo a retórica dos transgênicos aí. Vamos ver o que acontece aí, irmãos. Então, esse aqui ficou. Vamos dar uma olhada ali se não tem mais nenhuma notícia saindo de momento. Eu vou colocar aqui o vídeo aqui que eu tô trabalhando nele. Então a gente tem aqui todos os sinais aqui de 2013, onde teve o cometa Aison, né? Que também teve o eclipse Híbrido, que foi o 7º eclipse Híbrido, que foi em novembro. No dia 28, exatamente no dia 28, eu vou em Dia das Luzes. Eu vou voltar depois estudando capítulo por capítulo dessa situação, trazendo esses links, trazendo notificações. Aqui foi o eclipse Híbrido que teve no dia 3, depois no dia 28 o cometa Aison. E aqui alguns falam até que é uma nave extraterrestre, né, pessoal? Ou até aqui você vê ela sendo escoltada aqui por esses naves charutos. E acontece bem no dia da festa do Chanukah, que ele desaparece ali atrás do Sol, esse asteroide, esse cometa. Mas há relatos aí que ele reapareceu novamente. Vamos ver, depois a gente vê uma primeira lua de sangue, das 4 em seguida, que é o fenômeno, né? Na primeira a gente teve o fracasso aqui de Kerry, lembra do Kerry ali, que foi quando os Estados Unidos realmente parou de negociar essa questão da Palestina ali, e agora com o Trump então que parou de vez mesmo, né? Mas ali já estava o sinal que os Estados Unidos então já estava fim das negociações de paz entre Israel e Palestina, né? Com a ajuda dos Estados Unidos. Nós tivemos a segunda lua de sangue, o segundo sinal, que foi então a primeira morte de ebola nos Estados Unidos,
ali nós tivemos essa morte no Texas, exatamente no mesmo dia, o homem que veio, o Tyler Perry ali, ele acaba morrendo no Texas ali, pessoal. Também eu vou trazendo todos os links que eu vou trazer, questão de estudos, tá em fase de construção ainda, esses vídeos aqui, pessoal. E depois tivemos em 2015 também, exatamente ali no fim de março ali, quando nós tivemos esse eclipse do Sol, eclipse total do Sol, essa intervenção militar no Iêmen, em Arábia Saudita. E na mesma semana nós tivemos a reeleição de Netanyahu, né? Aqui os Estados Unidos, inclusive o primeiro mandado de Trump foi mandar um jato atacar o Iêmen, pessoal. Também foi o primeiro caso ali que eu vi. Depois nós tivemos então esse Estado Islâmico entra na Terra Santa na terceira lua de sangue, já em 2015, na parte de 2015, nós temos o Estado Islâmico, ele entra na Terra Santa. Olha como que ele não tinha entrado na Terra Santa ainda, naquela situação em 2015 ele estava dominando toda a região. Exatamente nesse terceiro sinal eles conseguem bater Damasco e eles se invadem em uma área ali, ele invade Yamut, onde tinha os palestinos, exatamente os palestinos na região ali de Damasco, e depois até hoje eles estão ali ainda, o Estado Islâmico quase derrotado, mas até hoje eles mantêm um reduto ali, uns quarteirões ali, pessoal. E depois eu vou ficar os outros aqui, né? O próximo ali é o eclipse onde tremeu depois o próximo sinal que tu estuda aqui vai ser o 30 de setembro, que quando teve o terremoto no Chile que tremeu os prédios de São Paulo. Em 2015 teve esse eclipse ali, pessoal. E para terminar, eu falei que ia trazer o eclipse que eu filmei aqui, né? Do dia 26, foi esse aqui, pessoal, do dia 26 que eu filmei, que vai ser o próximo estudo aqui, exatamente esse de 2017, que nós tivemos um eclipse anular do Sol, onde a Turquia conquistou a primeira cidade na Síria. E a Turquia ela tem uma cidade conquistada dentro da Síria, aqui no norte, aqui, que não recua. Entendeu, pessoal? E nesse dia 26 de fevereiro eu filmei o eclipse que passou aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês para terminar o vídeo. E sem mais delongas, depois eu trago mais detalhes desse eclipse aí. Aí está, pessoal, o eclipse do Sol, então. Estou conseguindo ver direito. Mas aí está o eclipse aí, pessoal. O eclipse do Sol aí. Esse sinal aí, cara. Dá pra ver mais ou menos, herói. Olha lá, ó. Olha, pessoal, lá. Aí o eclipse do Sol. Vendo aqui de Apucarana. Olha só essa imagem, cara. Consegui pegar entre as nuvens ainda. Olha lá, vai aparecer lá. Tem um eclipse do Sol aqui, pessoal. É 26 de fevereiro. Vai dar nas nuvens de novo. Esse grande sinal aí, cara. Olha só. Que lindo, velho. Olha lá. Muito bom, cara. Muito bom. O eclipse do Sol aí, pessoal. Aparecendo aí, cara. Olha aí, ó. 6 de fevereiro. Sinal aqui para América do Sul, cara. Um abraço, pessoal. Com todos em paz aí. Até mais. Até os próximos capítulos, até as próximas notícias. Tem uma boa semana a todos aí. Um bom estudo, né? De tudo isso que a gente vem trazendo aí. E todos fiquem na paz do Senhor, do Altíssimo aí. E do Santo de Israel, pessoal. Esperando a manifestação aí. Até mais.